Olá a todos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à plataforma EAD do Instituto Bioéticos. Eu sou Bel Paiva, médica veterinária acupunturista, e vim aqui trazer para vocês umas informações muito interessantes sobre Artemisia vulgaris, na planta que faz a moxa. E mais especificamente, falar sobre a moxa bustão japonesa e por que ela é tão diferente da chinesa, que normalmente é o que a gente aprende nos nossos cursos de pós-graduação de acupuntura e medicina integrativa. Eu acredito que sempre é interessante a gente trazer algumas informações históricas para a gente entender como foi que tudo isso aconteceu, o que se alterou com o passar do tempo, quem trouxe o quê, como que essas técnicas foram difundidas. E essa aula de fatos históricos traz exatamente isso. Então, espero que vocês gostem. Lembrando que este curso, embora neste formato online, aqui que vocês estão assistindo, ele também ocorrerá de forma presencial. E se vocês ficarem ligados no site do Bioéticos, e nas plataformas de divulgação, a gente vai fazer pacotes especiais para quem for fazer o curso presencial também, porque sempre é muito importante a gente colocar a mão na massa. Então, sejam muito bem-vindos. Então, como eu falei para vocês, vamos falar aqui de forma mais detalhada a parte histórica dessa planta tão especial, que é a Artemisia vulgaris. Então, lembrando aqui, um detalhe muito importante, que o ideograma que vocês estão vendo aqui, não existe um ideograma específico para a palavra acupuntura. Este ideograma que vocês estão vendo, ele significa acupuntura e moxa bustão, trazendo para a gente então uma informação muito importante, como essas duas técnicas elas coexistem de uma forma muito intrínseca. Então, se a gente fosse dividir esse ideograma, nas duas partes dele, a parte de cima quer dizer queimar moxa nas costas, quer dizer a aparência da planta, se refere ao envelhecimento da planta na produção da moxa dourada, que vou falar em outra aula. Significa também torcer a lã para formar cones, veja que curioso. E a parte de baixo significa fogo, o que a gente precisa para poder acender a planta, e a gente fazer a técnica da moxa bustão. Então, antes de mais nada, a maioria das técnicas que eu vou falar aqui, elas provêm do mestre Sawada, do século XX, e que foram técnicas de agulhamento e moxa bustão que visam reequilibrar o sistema de meridianos. Aqui ele cita muito o mestre Sawada 10 pontos importantes, que tem forte influência das técnicas dos clássicos chineses que eu falei, misturado com os japoneses e coreanos. Então, o mestre Sawada, ele introduziu as bases do tratamento por polaridade. Então, encontrar um ponto básico relacionado à doença, a gente conseguir fortalecer a energia dos rins, Então, lembra que os rins guardam o nosso Jing, nosso material genético. E ele fala muito de uso de agulhas antes da moxa, Então, ele fala aqui de 10 acupontos, 10 minutos antes, e depois 5 a 10 cones nesses acupontos. Então, ele usa muito aqui a moxa no estilo da japonesa, mas apenas com a moxa dourada. E aqui falando das técnicas em si, que só quis citar a do sistema sinal X, mas o que a gente vai falar aqui, vou falar basicamente de 2 grupos de técnicas, Então, a moxa bustão direta, ou seja, a queima da artemisia na pele, se chama Okyu. E a indireta, ou seja, tem um aparato, alguma coisa que impede ali a queima direta na pele, se chama Onkyu, com N, Ou sem cicatriz, se chama Mukonkyu. Então, quando eu não tenho nada na pele, por exemplo, eu uso uma gaze de aparato, não vai queimar a pele, eu chamo de Mukonkyu, tá? Então, nesse curso, como eu falei, a gente vai ter, principalmente aqui na técnica direta, Tonetsu-kyu, que é o grão de arroz, que a gente chama de moxa de penetração. Eu vou ter esses óleos essenciais penetrando na pele. E a moxa indireta, ou seja, eu vou ter algum aparato, mesmo que seja ainda moxa, mas não vai chegar a queimar a pele, que se chama Onkyu. E, por consequência, o efeito.
Então, aqui, falando as técnicas em si do NetSecure, aqui vocês estão vendo uma foto de um paciente meu que eu fiz do NetSecure, 8 pontos sacrais. Tá? Eu vou falar um pouco sobre essa técnica, uma técnica bem interessante, bem importante para casos hematológicos, para casos que a gente tem distúrbios ginecológicos, cistites, né? Problemas de bexiga urinária, tá? Vou falar um pouco sobre isso. E aqui a gente faz a queima direta. Eu vou falar também como é que vocês acham esses 8 pontos sacrais. Vocês vão ver muito na literatura, gente, ou alguém falando 8 pontos lombares, mas tá errado, não é na lombar. Isso aí, essa localização, ela é na sacral, tá? Então, guarda essa informação que é importante. Os 8 pontos sacrais, né, que vocês vão ver em muitos cantos aí, 8 pontos lombares, né? Essa técnica, ela veio do Dr. Shimetaru Hara, né? O professor Rodrigo Fagundes trouxe isso aqui pra gente, pra veterinária também, né? E como é que a gente faz a localização desses acupontos, né? Alguns são pontos extras, tá? Que não tem nome, por isso que a gente chama de 8 pontos sacrais. Então, é o seguinte que você vai fazer. Primeiro de tudo, você vai fazer uma marcação com caneta, tá? Para você não se perder, beleza? Gente, deixa tudo pronto na hora que você for praticar a técnica, tá? Para você não se embananar e você não ficar ali meio perdido no que você tá fazendo. Deixa tudo pronto. Então, primeiro de tudo, a marcação. Tá, eu já vou falar por que a gente vai usar essa técnica, tá? Bom, agora eu já vou para as técnicas de moxabustão indireta, né? Que a gente chama de on-cue. E do on-cue a gente tem outras técnicas, né? Vou falar uma por uma. Então, vou começar com a bo-cue, que seria só o bastão. Aqui pode ser a moxa verde, pode ser a cigarrete, que é a moxa dourada, né? E que a gente percebe muito que tem um uso subestimado. O povo acha que, tipo, nossa, a moxa indireta, é só passar a mochinha para calor. Não é, gente. Na verdade, aqui você consegue fazer tantas coisas, inclusive uma certa analgesia para aquele animal que você quer agulhar. Vou mostrar em vídeos aqui que é muito mais legal a gente fazer a moxa antes do agulhamento, né? Desensibiliza o bicho e ele tem um aproveitamento muito melhor da técnica, né? Bom, o primeiro caso que eu peguei foi muito legal, porque eu tinha acabado de aprender essa técnica. E aqui, nesse caso, eu usei apenas a técnica de bicagem, né, aquela com gaze e o bastão de moxa verde. A história foi a seguinte, gente. Uma hípica que eu trabalhava, eu recebi o convite, né, da dona da hípica, que é veterinária também. Eu tratava outros cavalos lá dela, e ela, Bel, não sei se você consegue me ajudar, mas eu tenho uma égua que tem problema reprodutivo. Eu tento inseminá-la e nunca dá certo. E aí eu faço ultrassom semanalmente para ver se a parada deu certo e nunca rola. Eu falei, beleza. Mas antes de eu fazer a moxa, eu tinha feito uma sessão do que eu já sabia fazer. Na época eu fiz acupuntura e fiz ozônio. E ela, como acompanhava semanalmente com ultrassom, ela conseguia conferir se teve alguma mudança ou não. E assim, a primeira sessão que eu fiz só a acupuntura e o ozônio, aconteceu nada. E aí eu cheguei para ela e falei, amiga, então, aprendi uma técnica nova, tudo bem eu fazer nela? Ela, fica à vontade. Pois muito que bem. Peguei a dona Canastra, né, que era o nome da égua, que era uma égua brasileira de hipismo de 15 anos, né, e ela estava tentando fazer inseminação, e essa égua, ela não soltava folículo, né, ela tentou 5 vezes, e ela tava meio que assim, cara, vai ser a última vez que eu vou tentar, então vamos ver se você consegue fazer alguma coisa. Então ela não tinha uma produção satisfatória de folículos. E aí eu fiz a técnica de bicagem, e somente ela, gente. Eu vou falar os acupontos que eu fiz. Então aqui, até já mostrei esse outro vídeo, né? Fiz aqui no estômago 36. Então, gente, como eu tinha acabado de aprender, né, eu fiz até de uma forma meio rápida, né? Então, acho que vocês viram outro vídeo de cachorro, é bem mais lento, tá? Então, bem mais lento do que isso. Mas, de qualquer forma, ainda assim deu certo. Então, aqui era o estômago 36 que vocês viram. Aqui nesse outro vídeo é o ponto VB21, que é um ponto importante para equinos na questão reprodutiva. Então, fazia, até me dar o zwang. Então, lembrando, eu estava trabalhando tonificação, então até 3 zwangs. Se eu não me engano, fiz 1 ou 2 zwangs em cada acuponto, tá? E aí, minha gente, depois de uma semana, ela ia conferir, né, com ultrassom, e não é que a égua soltou os folículos, ela ficou em choque, e eu também, né? Eu tinha que fingir que eu sabia que isso ia acontecer. Mas foi bem bacana, porque eu só fiz uma sessão, e foi só a de bicagem, então ela soltou 4 folículos.